Também desejo boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Agradeço a presença de todo mundo. Vamos, então, reiniciar. A gente chama reiniciar porque estamos com turmas novas de residentes. A Giovana já se apresentou, ela é nossa R3 esse ano. Temos o prazer e a honra de tê-la conosco. Ela vai apresentar o caso clínico e, em seguida, a doutora Jéssica vai fazer um resumo sobre o nosso caso. Agora eu passo a palavra para o doutor Ibrahim. E hoje eu fazia questão de ter a palavra. Boa tarde, bem-vindas e bem-vindos todos a esse fórum que, além de marcar o primeiro desse, assim chamado, ano letivo, permite, principalmente ao Bruno, ao Tito, ao Maicon e a mim, que estamos aqui no palco, homenagear todas as mulheres por meio de pessoas tão competentes como essas mulheres, como a doutora Edileide, a doutora Marinela, a doutora Andréia, todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Então, nesse fórum comemorativo, a gente passa a palavra para iniciar os trabalhos. Mais uma vez, eu peço a participação de todos, né? Vocês podem intervir, a gente quer que todo mundo participe, fique bem informal. Por favor, doutora Giovana. Então, a gente começa o caso com uma mulher, AC, de 48 anos, procedente de São Paulo. Ela veio em junho de 2020 referindo uma dispneia progressiva e limitante há um mês, junto com dispneia paroxística noturna, tosse seca e dor ventilatório dependente. Nesse um mês atrás, ela tinha um exame de COVID que ela diz, mas ela não sabe qual foi o exame, não sabe falar para a gente o início dos sintomas até o teste realizado. E lembrando que faz 2 anos, então foi a época do começo da pandemia, quando os testes eram ainda não tão confiáveis, né? Ela negava febre, adinamia, anosmia e coriza. Desconhecia comorbidades prévias, não usava nenhuma medicação e a vacina de Covid ainda não era disponível. No exame físico, ela tinha uma pressão 100/70, uma frequência de 90, e o que chama atenção era uma hepatomegalia dolorosa à palpação. Ela trouxe consigo um ecocardiograma externo que vinha uma fração de ejeção de 28%. Nos exames laboratoriais, a gente vê de alterado um PCR de 3,7, sem leucocitose, sem alteração de hemoglobina, coagulograma função renal ok e uma troponina de 0,04, sendo que a nossa referência aqui é 11. Antes de mostrar os exames subsequentes, vamos parar um pouquinho por aqui, doutora Giovana, para a gente fazer uma pequena discussão. Quem de vocês gostaria de fazer um apanhado geral do caso? Doutor Rudinei, estou vendo ele aqui. Temos um microfone aqui na frente, por favor, doutor Rudinei. Doutor Tassi também está lá no fundo, depois do doutor Rudinei. Boa tarde a todos. Professora Edileide, eu acho que ela pediu para eu fazer apanhado porque eu tive a oportunidade de atender essa paciente no ambulatório, né? Então, chama a atenção que é uma paciente jovem, sem maiores comorbidades prévias, que abre um quadro de IC no contexto da pandemia. Então, sempre pensar nesse caso em uma miocardite, né, um acometimento inflamatório de etiologia viral, abrindo um quadro de IC numa paciente jovem sem outros fatores para a gente pensar. Perfeito. Doutor Tassi, o que você compreendeu, o que você acha desse fato dela ter o exame, um quadro clínico um mês antes de vir aqui e o exame de Covid está positivo um mês depois do início do quadro? Como você interpreta isso? Boa tarde, professora. Boa tarde a todos. Bom, em relação ao exame do Covid estar ainda positivo, a gente vê que, às vezes, o PCR pode permanecer positivo mesmo após o quadro infeccioso, né? E como chama muita atenção realmente um quadro agudo num paciente que não tinha nenhum histórico prévio, nenhuma sintomatologia antes da ocorrência do quadro do Covid, e realmente fala a favor aí, né, de um quadro acometimento subagudo, provavelmente uma miocardite secundária à infecção pelo Covid, chama bastante atenção, sim. Perfeito. Então, vamos continuar, doutora Giovana. Seguindo com o eletrocardiograma da admissão, ela está em ritmo sinusal, um bloqueio de ramo esquerdo, uma extrasístole supraventricular. O raio-x da admissão também, uma área cardíaca aumentada, com um átrio direito aumentado e congestão pulmonar. E aí, qual que é a nossa hipótese diagnóstica agora?
Será que é uma miopericardite viral, já que ela tem sintomas de insuficiência cardíaca e dor torácica? Uma pericardite isolada, uma miopericardite viral por COVID ou uma miocardite prévia descompensada por uma infecção? Vamos, então, perguntar para o nosso consultor à distância, doutor Fernando Scolari. Não sei se ele ainda continua no Canadá. Fernando, por favor. Olá, tudo bom? Continuo sim, mas temos melhoras. A temperatura já está positiva. Que bom. Um caso muito interessante, né? Acho que todos nós pensamos no nome miopericardite, né? A gente tem dor ventilatória dependente, a gente tem uma queda de fração de ejeção, a gente tem uma hepatomegalia, e casualmente a gente tem um exame de Covid positivo, né? Que eu acho que faz com que todos nós pensemos assim, que possa ser secundária à Covid. Claro, lembrando que a gente nunca pode afastar outros agentes infecciosos que também podem cursar com hepatomegalia, né? Claro que a gente sempre vai pensar que essa hepatomegalia seja por congestão, mas também pode ser por agentes infecciosos. Mas para pensar na IC já de longo prazo, só complicado com um agente infeccioso, é interessante ver o eco, né? Ver se a gente já tem algum remodelamento maior que faça a gente pensar no processo mais crônico. Perfeito. Isso tudo aconteceu no ano de 2020, não foi isso? Nós tínhamos basicamente os 4 meses de pandemia já acontecendo, então eu digo que a gente vai jogar a culpa na coitada da Covid, quase tudo que acontecer nessa época, sem uma certeza absoluta. Mas essa paciente tinha uma sorologia para Covid PCR positivo, né? Na verdade, não sorologia, um PCR positivo no momento da entrada do nosso quadro. Alguém quer fazer mais algum comentário? Doutor Michael, algum comentário? Boa tarde. Eu fico na dúvida se isso é agudo, subagudo ou crônico, né? Temos 1 mês de histórias de sintomas de IC, a paciente chega com história de febre e tudo mais, mas não tem nenhum marcador maior, exceto um PCR positivo, troponina negativa. Para eu pensar numa miocardite aguda, com tanta disfunção ventricular, com troponina negativa, eu fico um pouco inseguro de dar esse diagnóstico, né? Esse período de 1 mês, será que é período suficiente para haver uma dilatação? Será que justificaria? Eu fico com a sensação de que é algo mais crônico do que literalmente agudo. Eu não consigo afirmar, na minha forma de entender, que é tudo devido a um COVID de diagnóstico recente, entendeu? Eu posso fazer uma pergunta para você? Para a gente até fazer o raciocínio depois, do ponto de vista histórico. Nessa época, o que a gente se preocupava mais? Com a miocardite que surgia após Covid ou com o paciente que já tinha alguma doença cardíaca que o Covid piorava? Como é que era que a gente se comportava nessa época? Na segunda opção. Na segunda opção, que eu acho que é uma opção razoável nesse caso. Até as provas inflamatórias poderiam estar alteradas por conta do Covid, já que ela estava com PCR positivo, e ela poderia ter uma doença prévia que descompensou agora, nesse momento, o que é bastante provável de acontecer se ela tivesse uma doença prévia. O que é interessante é que ela não tinha sintomas previamente. Isso não quer dizer muita coisa, mas ela não tinha o diagnóstico feito previamente, nem sintomas, além de um mês anterior, desculpem. Então, eu acho que, por esse motivo, a gente pensaria em algo subagudo mesmo, mas é verdade que nenhum exame, fora biópsia e ressonância, poderiam jurar que é esse o diagnóstico, que existe uma inflamação nesse músculo cardíaco. Comentar, Fernando, quer fazer algum comentário? Totalmente de acordo. Olha, eu acho que a gente está se baseando também no raciocínio com apenas informações clínicas, né? A gente, para bater martelo, só tendo, né, exames de imagem, uma avaliação mais completa da paciente. Perfeito. Algum de vocês aqui na plateia quer fazer algum comentário? Gostaria de fazer uma pergunta. Microfone, por favor, doutora Ioná. Boa tarde. A questão do aparecimento do bloqueio de ramo esquerdo. Se existe na literatura uma perspectiva assim, de tempo, quanto que é necessário para uma miocardite aguda se representar assim, como um bloqueio de ramo esquerdo? Porque isso nos leva a pensar em algo mais antigo. Existiria a possibilidade de uma miocardite aguda aparecer com esse bloqueio de ramo esquerdo?
Vou passar essa pergunta para o doutor Bruno Valdigem. Você acha que é possível uma inflamação aguda ter uma lesão do ramo esquerdo e o paciente ter um BRE? A parte aguda geralmente faz mais corrente de lesão, faz mais alguma alteração que sugira, na verdade, a inflamação do músculo. Não é impossível, não é raro, não é tão, é um pouco menos comum fazer um bloqueio completo, mas não é tão raro. A gente já viu, na verdade, infelizmente nessa fase do Covid, quem pegou esse pico viu quase todo que é tipo de arritmia. A gente viu bastante arritmia supraventricular, alguns pacientes com flutter atrial, inclusive, que a gente imaginava que era uma coisa necessariamente por reentrada, mas muitos pacientes fizeram FA e flutter, até flutter mais do que FA. E arritmia juncional, que era uma coisa que pelo menos eu não vejo muito no contexto de miocardite aguda. Mas com essa progressão tão lenta da onda R, eu imaginaria mais alguma coisa já relacionada a uma presença de fibrose. Mas, assim, eu não ganhei spoiler, o Michael escondeu a apresentação quando eu passei ali perto para eu não ver. Então, não sei se vai ter alguma coisa em cima disso. Posso perguntar para o Bruno qual era o mecanismo principal que o flutter e a fibrilação apareciam? Ou aparecem ainda, né? Eu imagino que seja estresse no geral. Fibrilação atrial, mais por um estresse desorganizado, e flutter porque o começo o começo do Covid que a gente pegou aqui tinha uma população que já era uma população talvez mais predisposta a ter FA, no estresse geral. Então, não é surpreendente a FA organizar em flutter atrial e desorganizar em FA ao mesmo tempo, porque a faixa etária do pessoal que estava internando antes do começo das vacinas era em torno de uns 60, 70 anos de idade, que já é uma faixa que, mesmo em pneumonia, mesmo em infecção urinária, já é mais predisposta a isso. Eu sempre costumo dizer que a inflamação, onde ela está, não, dependendo de onde ela está, ela pode fazer praticamente tudo que você imaginar no coração. Eu já vi bloqueio AV total na fase aguda, inflamatória. É comum, a gente pode dizer que não é comum, mas é possível fazer taquicardia ventricular sustentada, fazer arritmia ventricular extracístoles frequentes. Então, o espectro clínico da miocardite é muito amplo, muito heterogêneo, né? Então, acho que não dá para a gente não dizer que é e que não é também. Você pode até supor que seja mais crônico, mas não dá para ter certeza. Mas vocês estão todos apostando até agora em doença crônica que descompensou pela infecção? Não, eu pensaria em miocardite mais aguda por conta da história, né, de história de um mês, não ter diagnóstico prévio. Claro que ela poderia estar subclínica e abrir o quadro clínico agora, mas eu ainda ficaria muito mais para um quadro agudo. Alguém quer apostar em outra hipótese? Vamos levantar a mão. Quem é mais a favor de quadro agudo aqui? Deixa eu refazer a pergunta. Quem vai contra a doutora Edileide depois que ela falou? Levanta a mão, por favor. Todo mundo. A doutora Marinela. Podem levantar a mão, sem problemas. Doutor Renato Ortegal, que você é a favor da crônica ou não? Aguda, doutor Renato, da aguda. Vamos em frente. Na plateia deu 1 a 1. Continuamos, doutora Giovana. Continuando nos exames admissionais, ele fez um eco, né, aqui no Dante, que mostra um átrio direito com discreto aumento das suas dimensões, um átrio esquerdo aumentado de 46 milímetros, um septo parede posterior normal, um ventrículo esquerdo aumentado de 65 por 56 e a fração de ejeção reduzida de 28%. Às custas de uma hipocinesia difusa do miocárdio, junto com um derrame pericárdio de 12 milímetros, sem sinais de restrição diastólica. E uma PSAP de 50, mostrando que ela tem uma hipertensão pulmonar. Faz também um RT-PCR COVID na admissão, o qual vem positivo. Lembrando que o primeiro exame, no começo dos sintomas, era negativo. E agora, há 1 mês, com sintomas positivos. Agora eu chamo o doutor Ibrahim para mostrar as imagens para a gente. Eu diria que tem. Não, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Esse é um caso bastante interessante, como quase todos que nós temos, e colocado no contexto histórico, eu acho que ele vai trazer algumas colocações a mais. Primeiro, eu não lembro, aliás, para dizer a verdade, eu fiz todas essas perguntas históricas, porque em 2020 eu não era formado ainda, então eu tenho muita curiosidade, não fui eu quem deu o laudo também, mas o pessoal que deu o laudo já pensou em algumas coisas importantes que a gente vai colocar aqui. Primeira, nessas séries que a gente sempre mostra
de início do exame, existia esse derrame pericárdico. Notem que existia uma distribuição heterogênea do derrame, ele fica mais, de alguma forma, mais relacionado ao átrio direito, mas que ainda assim o átrio direito, nós vamos ver, não tem sinais de redução da sua expansão. E, colocado no plano coronal, a gente vê duas coisas interessantes, uma delas que pode indicar uma redução de débito, que é essa aorta. Vejam como existe uma desproporção entre a aorta e as cavidades ventriculares esquerdas. Isso é um sinal de que o débito poderia estar reduzido. O tronco da artéria pulmonar mostra dimensões semelhantes à aorta. E aqui a gente observa o derrame, como a gente já comentou. Interessante que essas imagens são obtidas mais ou menos 2 minutos depois que o paciente está deitado, né, Tito? E a gente vê que, apesar disso, não existe uma distribuição postural do derrame. Provavelmente porque a área cardíaca era tão grande que ela impedia que o líquido se espalhasse para trás. Mas, normalmente, principalmente em casos de apenas pericardite, a gente costuma ver essa distribuição postural. Em segundo lugar, foi feito algumas séries cines, eu trouxe aqui aquelas que eu acho que são mais relevantes, que mostra a depressão da contratilidade ventricular, mostra a total perda de sincronia. Isso aqui, Bruno, é a tradução visual pela ressonância do bloqueio de ramo esquerdo. Veja como você tem uma alteração completa, o septo e a parede lateral não contraem no mesmo momento. Isso explica o porquê que o paciente com bloqueio de ramo esquerdo tem avaliação de fração de ejeção quase sempre diferente de quem não tem. Existe uma insuficiência tricúspide pequena e uma insuficiência mitral pequena. A alteração de sequência de contratilidade fica mais clara nas imagens coloridas, onde a gente tem cores diferentes no miocárdio, mostrando que se encontra em fases diferentes da contração. E aqui, o verde e azul da insuficiência mitral secundária. A gente sabe que é secundária porque existe uma falha de coaptação da mitral, mas vejam que não há necessidade, como já foi dito algumas reuniões atrás, não há necessidade de que esse jato seja central, mas ele pode muito bem, como esse, ser dirigido contra a parede posterior e aqui a gente sente esse turbilhonamento. As imagens em eixo curto impressionam muito, que se nota uma redução difusa da contratilidade ventricular esquerda, né? Existe uma acentuada hipocinesia em todas as paredes, que vão desde a ponta até a base, e que compromete, vejam bem, também o ventrículo direito. Percebam que o ventrículo direito não é nenhum ventrículo normal que se relaciona à contração, e aqui nessa última imagem, quem tiver curiosidade, é a falha de coaptação do folheto mitral que dá origem à insuficiência. A imagem aqui em 3 câmaras, se tentou fazer uma imagem de edema, mas teve muito artefato, então ela não foi útil do ponto de vista clínico para se trazer aqui, praticamente impossível dizer se tinha ou não edema naquela imagem, mas a imagem em 3 câmaras mostra a hipocinesia difusa, a alteração de sincronia ventricular provocada pelo bloqueio de ramo, a presença da insuficiência mitral, e uma imagem que, à época, isso é interessante, à época não se valorizava muito, mas como eu preparei esse caso agora, recentemente, se vê perfusão normal. Por que isso é importante? Porque é um dos potenciais mecanismos de agressão pelo SARS-CoV-2 no miocárdio, é exatamente a redução da perfusão com lesão de microcirculação, microtrombose. Então, a gente vê, por enquanto, um derrame, a gente vê, por enquanto, essa hipocinesia com redução de contração e cardiomegalia. Já as imagens em realce tardio, que o Dr. Renato Ortegal conhece melhor do que eu, já atentamente que ele vem acompanhando isso, são muito compatíveis com a presença de um processo inflamatório. Porque se nota, né, Tito, e o pessoal que tiver anatoma e ressonância me corrija também se for o caso, que existe uma área de hiperintensidade de sinal no septo. Então, vejam, o subendocárdio está escuro, o subepicárdio, na verdade, o subendocárdio do lado direito está escuro, o mesocárdio está claro, esse é o chamado realce tardio mesocárdio. Está me chamando um pouquinho a atenção, e de novo, estou vendo essas imagens agora, em 2022, que é um pouco brilhante, quer dizer, isso não dá muita característica, tenha sido feito pelo menos nas fases iniciais. Isso não quer dizer que seja um processo miocárdico de 5, 6 anos, mas pelo menos não foi nos primeiros dias pós-infecção, isso que a gente sabe. De positivo que tem para esse paciente, esse realce, que é absolutamente compatível com tanto uma cardiomiopatia dilatada, mas pela sua situação, intensidade, distribuição espacial, bastante compatível com um processo de infecção viral, a gente consegue ver que ele não é muito extenso. Isso, de alguma maneira, dá um certo prognóstico positivo para essa paciente, pelo menos parte dessa função ventricular pode se recuperar. Não quero esticar demais, mas queria resumir até esses achados, dizendo que, então, o que a gente encontrou? Uma cardiomegalia global, às custas principalmente de aumento das cavidades ventriculares,
perda de sincronia contrátil, fruto da presença do distúrbio de condução, insuficiência mitral, sinais de uma lesão compatível com infecção viral. Dá para saber que tipo de vírus que é? Se a gente olhar esse miocárdio aqui, a gente... Não, estou brincando. Não dá, né? Assim, o sinal da Covid, a gente sabe que nos primeiros dias costuma ser um sinal muito brilhante e mais frequentemente encontrado na parede lateral, onde quem tiver um pouquinho mais de atenção vai perceber que essa imagem aqui também é um pouco mais brilhante. Então, mas poderia ser, como eu disse, Covid já depois de alguns dias de infecção, de um mês, algumas semanas, ou poderia ser também por algum outro vírus, a gente não chega tão longe, mas é bastante compatível com o quadro de miocardite, que pode até ser uma recidiva, a gente pode comentar isso na discussão. Ibrahim, edema. Tem edema? Então, foi o que eu falei, eles tentaram fazer a série de edema, mas o paciente mexeu demais, não dá para dizer, ficou absolutamente inútil a série para ver edema. Ibrahim, se você tivesse que arriscar uma ideia, isso é agudo ou não é agudo? Porque o realce tardio pode ser tardio, né? Como o próprio nome diz. Eu diria para você que, sem dúvida, tem um comprometimento agudo. O derrame pericárdico fala a favor, né? Fala a favor. Tem duas coisas, como eu já vi mais coisas, eu não quero dar spoiler, então eu estou me segurando um pouquinho. Mas tem algumas coisas que falam a favor que ela já tivesse alguma coisa antes. Primeiro, além do remodelamento, ela tem um aumento muito grande do padrão de trabeculação. É muito difícil a gente ter uma cardiomegalia na fase aguda com esse aumento do padrão de trabeculação que a gente vê aqui. Segundo, o átrio esquerdo é um átrio esquerdo também aumentado, o que no caso de uma disfunção ventricular um pouco mais aguda, a gente não costuma ver, a gente até costuma ver uma repercussão sintomática maior da disfunção mitral, porque o átrio tem a sua complacência ainda preservada. Aqui ela tem um átrio de complacência já alterada, ela tem um aumento dessa área cardíaca. E essa área cardíaca muito grande, embora seja possível de se encontrar na fase aguda, ela é menos frequente. A gente geralmente encontra esses ventrículos com esse padrão de aumento de trabeculação e aumentados em pacientes que já têm uma fase crônica. Eu não acho impossível que essa moça tivesse um processo cardíaco já entrando numa cardiomegalia que tenha sido apressado por essa fase aguda agora. Mas seguramente ela teve alguma coisa aguda que piorou muito o desempenho ventricular dela. Perfeito. Vou pedir para a doutora Priscila dar a opinião dela. Por favor, Priscila. Está sem telefone, sem microfone. Boa tarde a todos. Só lembrando que nessas situações em que a ressonância pode ter um pouquinho de dificuldade, por questão técnica de cooperação do paciente, a gente pode usar o PET-CT para fazer definição de processo inflamatório. O PET-CT com FDG, ele é um marcador de atividade inflamatória aguda, e a gente associa com uma imagem de perfusão de repouso, que seria o MIB de repouso, para definir se já existe lesão provocada pelo processo inflamatório atual ou não. Então, se eu tiver, por exemplo, um defeito de perfusão com um FDG negativo, com uma glicose radioativa negativa, isso sugere uma miocardite pregressa, não em atividade atual. Se eu tiver captação de FDG com defeito perfusional coexistente, ou seja, eles são existentes no mesmo momento, isso sugere uma miocardite já com evolução de fibrose atual. E existe ainda a possibilidade de a gente pegar o processo bem no início, quando eu tenho o FDG positivo e a perfusão ainda preservada, que aí sugeriria o melhor de todos os prognósticos, que é a fase superaguda da miocardite. Então, nessas situações, não é a rotina fazer para isso, mas nessas situações em que a ressonância pode não resolver, o PET com FDG é uma das opções. Perfeito, doutora. Excelente contribuição. Seria ótimo se a gente tivesse o PET-CT aqui. Infelizmente, a gente não tem. Marinela vai nos dar. Fernando Scolari, aí em Toronto, você tem PET para uma situação dessa ou não? Tem, não. O pessoal aqui tem um bom acesso a PET. É o primeiro mundo, né? Estamos longe disso. Vamos, então. Faz frio, mas faz frio e aqui não está fazendo frio. Vamos em frente. Bom, então, com o diagnóstico de miopericardite, a gente fica sem saber a etiologia. Será que foi pelo Covid ou foi outro vírus? E aí vem a evolução do caso, ela evolui bem, com melhora clínica e ecocardiográfica, vai de alta dia 4/7/2020, e em consulta ambulatorial, estava em classe funcional 1, assintomática, traz um raio-x e um eco, lembrando que essa consulta foi em 2021,
que mostrou redução da área cardíaca importante, melhora do padrão de congestão. No ecocardiograma, houve melhora do derrame pericárdico, então era 12 milímetros, passou para 5. A fração de ejeção melhorou também para 46%. O ventrículo diminuiu um pouco. E o átrio esquerdo também foi para 27 milímetros. E aí a paciente perguntou para a gente: doutor, não estou sentindo nada, o meu coração melhorou, eu posso tomar vacina? Olha que problema. Eu até queria que algum infectologista estivesse entre a gente, mas vejam que em 2020 ela começou a abrir o quadro, mais ou menos no meio do ano de 2020. Né? 2021 ela melhorou, né? Essa é a situação de 2021. E aí, toma vacina ou não toma vacina? Essa pergunta eu já ouvi uma dezenas de vezes e a gente sempre coloca que não temos resposta para essa questão. Né, apesar do risco de uma nova infecção existir, né, a gente sabe disso, mas também temos riscos relacionados à vacina, principalmente as vacinas de RNA mensageiro, né, a vacina da Pfizer e a Moderna, que tem risco de haver uma miopericarditis após o uso das vacinas. Então, a gente fica numa sinuca de bico aqui, e eu queria ouvir a opinião do Fernando. Fernando, você deixaria essa paciente tomar as vacinas? Ela tem que tomar da Pfizer ou a Moderna? Você deixaria essa paciente ser vacinada? Lá em Toronto não tem a Coronavac. Vamos lá. Posso falar baseado no que a gente vê aqui. Assim, primeiro que a gente tem que lembrar que um quadro de Covid grave, um paciente cardíaca pode ser letal. Então, isso assim, eu acho que está acima de tudo, né? Porque o risco, né, vamos botar numa balança o risco de uma miopericarditis relacionada à vacina com o risco de um quadro grave de Covid. Isso que é pior para o paciente. Tendo em vista isso, aqui a conduta em si, a vacinação dos pacientes, basicamente só se tem a Pfizer ou Moderna, então são vacinas de RNA, e se vacina os pacientes. Claro que, né, talvez na fase de uma miocardite, você faz vacina, você espera esfriar, repete-se imagem, mas ainda com vacinar os pacientes. Perfeito. Eu acho que a gente vai ser, essa paciente vai nos ensinar, porque ela terminou, vai tomando as vacinas. Vamos ver como foi a evolução. Michael, quer comentar? Sem comentários, eu acho que ninguém sabe a resposta para essa pergunta. Quem souber a pergunta, devo tomar ou não devo tomar vacina? Renato, você deixaria essa paciente tomar as vacinas de Covid, do ano depois da melhora clínica? Sim. Eu acho que esse risco de ela vir a descompensar por uma Covid grave, a insuficiência cardíaca, que ela está de base, né, ela cairia na definição de insuficiência cardíaca com fração de ejeção melhorada, né, aquela recuperação acima de 40% após um quadro com fração de ejeção reduzida, ele é muito superior ao risco da complicação pela vacina em si. Né? Então, acho que essa ponderação que foi feita pelo colega está perfeita. Perfeito. Vamos em frente. Quer comentar, Bruno? Só um comentário sobre essa resposta. Na verdade, tem um grupo da SBC que está reunido para lançar uma nota técnica essa semana ou na próxima agora em cima de vacinação em Covid. E também vai contemplar isso aí. Na verdade, eu faço parte desse grupo, pessoal, porque é uma coisa legal que vai provavelmente ajudar a nortear um pouquinho, tanto em relação à trombose quanto em relação à vacinação com miocardite prévia. E não tem tanta evidência para contraindicar nada em relação à vacina no momento. Perfeito. Doutora Giovana, continue. Certo. Então, como nem tudo na vida são flores, ela tomou a vacina, 2 doses, e voltou na consulta em janeiro desse ano, referindo que teve outra infecção pelo Covid. Dessa vez com sintomas leves, sem a necessidade de internação, porém evolui com classe funcional 2 e dor precordial em aperto, principalmente quando ela deita, e melhora em posição maometana. A gente solicitou, então, o eco e a ressonância,
para a gente entender o que está acontecendo. E a gente surtou. O que será que está acontecendo agora? Será que ela teve uma nova miocardite pós-Covid? Será que é uma miopericardite pós-Covid? Ou uma pericardite isolada? Então, eu chamo agora o Dr. Tito para falar um pouquinho do eco. Mas eu tenho que dizer que poucas vezes eu vi uma foto que representasse tanta cara da gente quando chega um caso desse, né? É desse jeito que a gente fica. Pois é, tudo que a gente que não queria aconteceu, né? Ela tomou as 2 vacinas, tomou a AstraZeneca, né? Que é uma vacina que não é de RNA mensageiro, né? Acho que a gente podia ficar mais tranquila com isso. E ela também teve um segundo episódio de Covid numa paciente que teve uma possível miocardite, né? Vamos ver o que aconteceu. Podia ter dado uma caixa de máscara para ela. Eu acho que até pergunto, será que aconteceu com essa paciente agora? Ela está relativamente bem, né? Mas vamos ver o que os exames vão mostrar. Doutor Tito, por favor. Bom, boa tarde. O exame é bastante diferente do primeiro, o exame apresentado pela Giovana. Então, a gente tem aqui um paraexternal eixo longo, sem o cólor e com o cólor. Aparentemente, uma contratilidade já melhor do que o primeiro eco descrito previamente. A gente tem um aumento discreto do ventrículo esquerdo, diâmetro diastólico de 58 milímetros. Aparentemente, a punção do ventrículo direito aqui está preservada. Tem um aumento discreto do átrio esquerdo, um volume de 37 ml por metro quadrado, o normal até 34, e um refluxo submitral, por aqui diria discreto, mas mais para frente a gente tem uma análise um pouco mais detalhada. Fazendo um eixo curto, a gente vê essa hipocinesia difusa com a dissincronia do septo interventricular, já descrita previamente, presente desse BRE no eletro. O derrame pericárdico não me parece tão grande quanto era antes. Tem uma lâmina em outra projeção de 8 milímetros, então também apresentou uma melhora do primeiro eco, mas uma piora em relação ao último que a gente tinha descrito. E a insuficiência mitral acabou ficando como moderada, tração dos folhetos, então tem uma insuficiência mitral moderada por tração, fração de ejeção do VEA reduzida, calculada pelo tridimensional e avaliada em 36%, também uma melhora do primeiro exame que a gente tinha. A análise do strain bastante reduzida também, um strain de menos 12, nenhuma distribuição específica para nenhuma doença, menos 12, lembrando que o normal acima de menos 18. E aqui a função do ventrículo direito, uma melhora bastante importante em relação ao primeiro exame, uma fração de ejeção de 51%, todos os fatores com melhora, um FAC de 45%, mostrando que ela teve sim uma recuperação, pelo menos contrátil, do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito, desde o primeiro eco que a gente tinha. Só isso. Perfeito. Mas ela teve um segundo eco mostrando uma fração de ejeção melhorada, né, de 46%. Então, em relação a esse segundo, ela teve uma piora. Persiste o bloqueio de ramo esquerdo, né? Persiste o bloqueio de ramo esquerdo. Você acha, Tito, que isso pode ter atrapalhado o cálculo da fração de ejeção? Ele atrapalha bastante, talvez tenha confundido antes, né? A dissincronia, tanto o BRE pode causar uma cardiomiopatia com o tempo, a gente tem uma queda da fração de ejeção por lesão miocárdica com o tempo, não sei exatamente quanto tempo seria, e na hora de você calcular a fração de ejeção, realmente, como ele tem uma alteração contrátil em relação ao tempo, se você pegar um pouquinho diferente, você acaba dando uma fração de ejeção não real, né? Então pode atrapalhar sim. Eu, quando participo dessa sessão, procuro mesmo trazer as dúvidas, muito mais do que as respostas que eu tenho. Por isso, quando eu coloco as coisas, às vezes eu meio devagar. Mas uma das coisas que eu tenho para mim sempre é que, quando a gente faz ressonância em miocardite, a gente sempre tem que fazer 2 exames. E sempre pensar na comparação como evolui, para a gente saber coisas que tinham antes ou não. Não quero estender muito em mecanismo, mas a gente sabe que alguns vírus, por exemplo, ficam dormentes no corpo e podem ter recidivas de tempos em tempos, com quadros mais típicos ou menos frustros. Então, a segunda ressonância para a miocardite, podendo fazer, eu acho que é uma das poucas situações, algumas pessoas aqui já me ouviram falando mais de uma vez, e eu raramente recomendo repetição de exame, mas no caso da miocardite, eu acho que uma segunda ressonância é praticamente obrigatória. Nessa segunda ressonância, nós vamos ver algumas coisas interessantes. Primeiro, observem que, mesmo naquelas imagens iniciais, já se percebe o miocárdio com uma capacidade de espessamento maior. Segundo lugar, uma das poucas vezes que a gente tem alguma diferença entre o eco e a ressonância um pouco mais pronunciada nessas nossas sessões, a gente vê que o derrame pericárdico não é um derrame pequeno. E mais do que isso, notem que agora surgiu um derrame pleural bilateral, né? O derrame continua sem ter distribuição postural, mas a gente nota a presença de um derrame não muito diminuído. Já a contratilidade ventricular esquerda parece de um outro paciente que também tivesse bloqueio de ramo esquerdo, porque melhorou muito. A gente não observa aqui aquele refluxo mitral que se via antes, ainda existe algum refluxo, a gente vê se já tinha amarelo vindo para cá,
mas muito menos expressivo do que no anterior. E aqui a gente nota uma melhora da contratilidade, mas absolutamente sem sincronia, Bruno. É isso que a gente vê nos nossos pacientes com bloqueio de ramo esquerdo, e vejo as imagens de fase mostrando esse azul no septo e o verde na parede lateral, estão sempre fora de fase, quase nunca estão contraindo, mas o derrame ficou até proporcionalmente maior, em parte até pela redução da área cardíaca. As imagens de eixo curto mostram que houve melhora significativa da contratilidade ventricular, mas persiste o padrão de aumento de trabeculação, né? Isso que é muito comum, às vezes, as pessoas apelarem para o diagnóstico de miocárdio não compactado. Miocárdio não compactado é um diagnóstico de exclusão, quando a gente não tem nenhuma causa de cardiomegalia que justifique esse aparente aumento de trabeculação. A válvula mitral, embora ainda apresente algum defeito de coaptação, ela fecha bem melhor do que antes. Imagem em 3 câmaras mostra de novo o alívio da insuficiência mitral, mostra a melhora da contratilidade e, muito importante, a perfusão em repouso continuava preservada nesta paciente. As imagens de realce tardio mostram redução da área de realce tardio, uma imagem muito coerente. Esse dado eu não queria falar antes, então eu passo agora. Um dos pontos prognósticos mais importantes que a ressonância dá em pacientes com miocardite é a regressão do grau de realce tardio. Isso aqui, Edileide, é uma resposta indireta de que existia edema naquela outra fase, porque o realce parecia maior, porque além do gadolino estar no interstício, tinha água no interstício que espalha mais o gadolino e faz a impressão que ele cometeu uma área mais extensa. E aqui a gente observa um pouco de realce mesocárdico na parede septal, um mínimo de realce na parede lateral. Tem mais realce, sim, um pouco, né, Tito, que você tinha me perguntado, no pericárdio, sugerindo a presença de um processo inflamatório persistente no pericárdio. Então, isso quer dizer que tinha algum edema, de fato era uma impressão aguda, por isso que eu tentei não responder na hora, não sei se consegui ocultar a minha opinião ou não, porque eu tinha esse spoiler. E aqui, para que se tenha uma ideia evolutiva, a comparação de como era a ressonância em 2020 e como é a ressonância em 2022. Notem que proporcionalmente... Por que você disse que o derrame aumentou, Ibrahim? Porque aqui, só para ser diferente do eco? Não. Nota aqui na parede lateral que a gente via menos líquido antes, vê mais líquido agora. A gente via na parede, aqui relacionada à parede livre do ventrículo direito, menos líquido em 2020, mais líquido agora. A quantidade de líquido relacionada ao átrio direito é praticamente o mesmo. E, muito embora não houvesse sinais de restrições, veja como, apesar desse aspecto do derrame, a expansão do átrio direito está melhor agora. Existia aqui uma certa dancinha na parede do átrio direito em 2020, que nós não vemos em 2022, e a redução da fração de ejeção. Então, alguma coisa ficou. Não é um ventrículo normal, ele mostra ainda uma contratilidade reduzida, além da perda de sincronia. Notem, pediria que prestassem atenção na porção distal do septo, tanto na imagem 3 câmaras como na imagem 4 câmaras. Não observem apenas a movimentação, mas notem o espessamento. Vejam que, ao contrário do que acontece na parede inferior e na parede lateral, esse segmento não espessa tanto. Tudo bem, onde tem mais realce tardio é verdade, mas ele não é um ventrículo normal. Mesmo em se contando o bloqueio de ramo esquerdo, a performance dele poderia e deveria estar melhor. Teve uma evolução positiva em relação ao exame de 2020, mas continua com sinais de processo inflamatório no pericárdio, compatíveis com a sintomatologia que ela tinha à época do exame e o aumento de um pouco do derrame. Inflamação atual, Ibrahim, tem ou não? No miocárdio, só no pericárdio. Só no pericárdio. Exatamente o que a paciente tem a queixa mais importante de dor agora. Né? Só no pericárdio, só tem sinal de edema e inflamação no pericárdio. Então, concluindo, a paciente continua em acompanhamento no ambulatório de miocardiopatias, atualmente em classe funcional 1, com dor torácica. Vem o uso de espironolactona, 25, carvedilol, enalapril e colchicina. E ela tomou a 3ª dose da vacina, não foi? Ah, isso. E tomou a 3ª dose da vacina. Agora ela tomou uma Pfizer. Vamos agora experimentar ver se a RNA mensageiro acaba com o coração dela. Ela arriscou-se muito e deu tudo certo nessa paciente. Impressionante como teve segundo episódio de Covid, tomou 2 doses de AstraZeneca, que tudo bem, e uma 3ª dose agora, uma Pfizer, para completar a situação. E o coração não piorou. Impressionante, né, Fernando? O que você achou desse caso? Não, foi excelente. Agora, o último comentário que eu gostaria de fazer é com as excelentes imagens ali da ressonância, aquela trabeculação que
também me chamou a atenção aquela pressão na artéria pulmonar no primeiro eco de 50. Eu não diria que eu ficaria 100% convicto que ela não tem algo prévio. A gente teve um caso bem emblemático recentemente, um paciente com um quadro, parecia uma miocardite, mas tinha um realce cardíaco muito extenso, era mais de 40% do ventrículo esquerdo. Só que nesse caso tinha uma história familiar positiva. Se fez pesquisa viral no miocárdio, a gente tinha um Epstein-Barr, mas o paciente foi agentivar, a gente tinha uma mutação no gene da vitamina C. E você sabe quando a gente tem associação de etiologias, o prognóstico pode ser pior. Então, eu acho que eu conversaria um pouco com essa paciente também, porque essa pressão arterial pulmonar elevada está a favor de um processo um pouco mais crônico, né? Claro que ali no Covid eu poderia ter algum TEP, né? Que eu comentando as lesões, mas talvez conversar com ela, ver se não tem mais ninguém na família, né? Já que ela não é tão, que ela é jovem, poderia ter, né, uma mutação, talvez não poderia auxiliar um pouco na direção do caso. Só para onde? Fala, Tito. Fernando, tudo bem? Tem uma coisa específica do Covid que veio acontecendo e a gente teve a chance, acho que vai ser a miocardite mais estudada de todas, né? Porque foi ao mesmo tempo, todo mundo fazendo com as mesmas máquinas, o mesmo aprendizado. Tem alguns pontos nesse caso aí dessa paciente que eles realmente completam com o que a gente viu literalmente no dia a dia e o que está escrito em alguns artigos. Primeiro, tem pacientes que não tinham absolutamente nada, foram dados como positivo para o Covid, eram sintomáticos, não tinham nada assim anatômico no coração, mas simplesmente as câmaras direitas eram aumentadas. Não tinha disfunção, mas a gente tinha um aumento das câmaras direitas. Depois, com o tempo, foi vendo que ele não tinha um TEP igual a gente conhecia, daquela maneira, né, específica, mas alguns estudos fizeram alguns casos com FFR pulmonar, com OCT pulmonar, e avaliado e existiam alguns trombos em volta dessas artérias pulmonares. Então, tinha trombose, a gente não via dos nossos métodos normais, mas os pacientes de Covid eles fazem alguns trombos e, por consequência, tem uma elevação da PSAP, sim. Isso também é outro ponto. Segundo, ela tinha uma IC com uma IM significativa. Não me parecia importante hora nenhuma, mas ela chegou a ser moderada e tracionada, né? Podia ser, ela era significativa, também leva para esse caso e pode ter esse aumento dessa PSAP. Outro ponto importante, ele tinha uma disfunção do ventrículo direito inicial, que depois teve uma melhora, e não foi tratado para TEP, por exemplo. Então, isso aí também dificulta a nossa análise, mas tem todo um aspecto de que pode ter sido Covid, sim. Acho que encaixa bem em tudo que se encontra num paciente que teve um Covid grave, que é o caso dela, com melhora do ventrículo, até as trabeculações reduziram, que é uma coisa que não acontece na dilatada assim, né? Acho que é um caso bem típico assim do Covid. E qual a pressão arterial pulmonar agora, nesse último eco? O que a gente fez agora deu 32, quer dizer, não tem hipertensão pulmonar, então uma melhora completa assim. E a gente não pode esquecer que eu não valorizo muito a hipertensão pulmonar que a gente vê no momento que o paciente está descompensado, porque ele tem uma pressão capilar aumentada, né, por conta da disfunção do VE. E aí a gente, às vezes, compensa o paciente e a pressão pulmonar cai. Seria uma hipertensão pulmonar pós-capilar, né? Não pré. Mas ele teve uma regressão da insuficiência mitral também, né? Também. Tudo melhorou, né? Exato, tudo melhorou. Que a insuficiência mitral podia ser reflexo da disfunção também, né? Melhorou a função. Então, a função biventricular melhorou, então tudo leva a crer que ela teve uma melhora proporcional a esse achado. Mas o que eu acho que, sim, o comentário do Fernando, como sempre, foi muito oportuno, porque não ficou um ventrículo normal. Ela melhorou, mas não foi uma recuperação total. E a área de realce que ela tinha na primeira ressonância também não era tão extensa assim, né? Então, pode ser que tenha algum grau de fibrose intersticial ali, que já tivesse alguma coisa de base. Acho que não dá para descartar que ela tinha alguma coisa limítrofe antes do primeiro episódio, que os episódios de infecção descompensaram. Ela não recuperou ainda, né? Ainda. A gente tem que lembrar que ela teve uma nova infecção agora em janeiro. Mas se a gente Quem pensar sabe como... daqui a um ano. É que eu estou pessimista, gente. Se você pensar como foi 2020, 2021, 2022, eu não estou muito otimista em relação a nada para o futuro. Eu acho que essa paciente vai precisar uma nova avaliação daqui a um ano. A gente, geralmente, quando melhora a função, melhora em um ano. Ela já tem 1 ano e meio de evolução da doença. Mas ela tendo uma nova infecção agora, isso pode mudar a evolução habitual da situação, né? Daqui a um ano, ela já está com outro coração, para até reverter esse bloqueio de ramo esquerdo, sei lá. Só o tempo que vai nos dizer. Se o bloqueio regredir, provavelmente a fração de ejeção normaliza dela, né? Se o bloqueio regredir, mas é raro de acontecer. Perfeito. Hã?
Não, ela está muito bem. A queixa atual, na verdade, é bem de pericardite agora, né? A dor é de pericardite, a gente começou com colchicina para ela, então ela agora está em classe funcional muito boa, né? Tem classe funcional 1/2. Não foi essa a sua impressão, doutora Giovana? Foi sim. Ela não tem dispneia, a queixa mais é de dor torácica mesmo. O doutor Rudinei quer fazer um comentário, ele viu a paciente, né? Agora, recentemente. Fale, doutor Rudinei. Não, professor, assim, um comentário em cima do comentário que o doutor Ibrahim fez, né? Porque a gente tem a primeira ressonância do momento agudo, onde essa paciente estava extremamente grave em uso de inotrópico, inclusive. Né? Ela chegou a usar dobuta, acho que até 10 microgramas de internação. E a gente tem essa segunda ressonância pós essa segunda descompensação dela. Então, a gente não tem uma ressonância nesse meio tempo, mais ou menos coincidente com o eco que ela tem com a fração de ejeção de 48%. E aí, minha dúvida é se esses 2 exames de agora, acho que foram feitos no mesmo dia, né, o eco e a ressonância, se eles são discordantes, porque a gente viu que ela teve uma nova queda de fração de ejeção pelo eco, que a gente não viu uma justificativa pela ressonância. Porque, pelo que eu entendi, posso ter entendido errado, professor Ibrahim, mas ela não tinha nada de miocárdio ali, de realce tardio, que justificasse uma nova disfunção, né, uma nova queda da fração de ejeção. Era mais acometimento de pericárdio. Então, para mim, não ficou tão claro, né? E quando ela chegou no ambulatório, ela tinha queixa de dispneia. Ela falou que tinha tido uma piora de classe funcional, né? Ela estava em classe funcional 2. E aí essa queixa agora do precordial dela, né, ventilatório dependente, é uma coisa mais recente. Será que ela não teve acometimento de miocárdio, que depois evoluiu para um acometimento mais de pericárdio? Acho que tudo é possível. Mas, nesse caso, eu acho bastante possível esse seu raciocínio. Acho que ela pode ter tido uma reinfecção. Eu tenho dúvida se foi uma reinfecção completa ou se foi uma reativação do vírus. Tem gente que acha que o SARS-CoV também pode ficar dormindo um pouquinho no miocárdio e voltar a ter uma crise. Mas, seguramente, esse ventrículo dela é muito menos normal do que aquele de 48 que a gente esperaria. E a única zona que eu encontrei de realce, você tem toda a razão, é na parede mais distal do septo, onde exatamente bate menos. Então, é possível que ela tivesse tido uma melhora e agora voltasse a piorar. O que chamou a atenção, eu comparei os volumes sistólicos do exame e os volumes dos átrios. Ela está agora, apesar da pericardite, com volumes atriais e ventriculares maiores do que ela tinha naquele outro exame. Então, isso é compatível que ela tenha tido mesmo uma melhora e o ventrículo agora possa ter sofrido, o que seria ruim para ela, porque eu vejo pouca perspectiva desse ventrículo melhorar em relação ao primeiro exame. No primeiro exame, a gente via aquelas imagens que sugeriam realce, que sugeriam uma infecção mais aguda, então dava para ter esperança melhor. Nesse aqui, a esperança é um pouco menor. Ibrahim, agora eu queria fazer uma pergunta. É possível essa paciente estar inflamada difusamente, né, com retenção assim, em todas as paredes do gadolínio e a gente não determinar essa questão? Não, porque é o mesmo tipo de imagem que a gente faz na amiloidose. Quando você tem o gadolínio difuso e aumentado, o que pode acontecer, o doutor Renato Ortegal, de novo, se está aqui, sabe mais do que eu até, é que você possa ter pequeno grau de infecção, que se a gente tivesse o mapa T1 e o mapa T2, a gente poderia ter pego comprometimentos intersticiais. Mas, neste caso especificamente, eu garanto que tem, tanto pelo padrão de lavagem do gadolínio, como pela intensidade de sinal que ela fez das imagens pós-perfusão, como o tipo de imagem que a gente tem quando a gente vai anular o sinal, a gente sabe que essa paciente tem algum comprometimento intersticial. Não sei se ela tem edema, porque as imagens de água foram positivas para o pericárdio. Então, tem um comprometimento intersticial, mas se houvesse um comprometimento difuso geral, a gente perceberia o sinal ficar alto em todas. Fala, doutora Marinella. Microfone atrás. Doutor Rudinei quer lhe passar o microfone. Muito obrigado. Completamente ignorante nessa área, mas, assim, o que chama atenção, estávamos até comentando aqui com a Andréia, é essa dissociação entre o quadro pulmonar e um quadro cardíaco. E a primeira pergunta, isso é frequente? Tá? E a segunda pergunta, quer dizer, o quadro de pericardite, ele tem uma origem imunológica? Porque eu vi você falando que o vírus pode ficar quiescente ali, etc. Então, dá para vocês resolverem minha dúvida? A gente acredita que na miocardite, ela geralmente é um pouquinho atrasada em relação ao vírus, apesar da gente poder ter uma miocardite viral aguda. Na fase aguda, o paciente fazia uma miocardite fulminante
ou não fulminante, de fazer um quadro viral agudo nos primeiros 15 dias, como a gente pode ter depois um componente por autoimunidade, por liberação das citocinas, como a gente tem na agressão no pulmão, a gente vai ter uma agressão no coração. Então, é possível ser só autorreatividade, como ser também viral. A gente pode ter tudo, na verdade. Quer comentar alguma coisa, Fernando Scolari? De fato, essa interação com o micro é bem interessante. Inclusive, a gente está estudando aqui outros fatores extrínsecos que podem estar relacionados, que são vias de ativação de células hematopoéticas, que fazem uma desregulação inflamatória, e que durante processos outros ativam essas células, ativam essas vias inflamatórias e podem impedir o coração e fazer remodelamento ventricular. É muito complexo, né? Assim, são N fatores que podem estar envolvidos, mas a gente ainda está engatinhando, apenas uma pontinha do iceberg que a gente conhece. Eu sempre costumava dar aula de miocardite e explicava essa coisa autoimune que pode acontecer pós-infecção viral, e acho que era meio difícil de todo mundo entender, até chegar a Covid agora e mostrar essa agressão inflamatória do pulmão, às vezes não dependente mais do vírus, que a gente vê que a inflamação pode acontecer já tardiamente a infecção viral, tanto no pulmão como no coração, mas o processo básico ainda não é tão bem entendido. Doutora Edleide, a gente teve um caso aqui no hospital, um médico super famoso aqui do Instituto, e ele teve uma miocardite, uma pericardite, né, localizada, pequenininha, sem nenhum acometimento pulmonar. A gente até publicou esse caso no início. Foi o Bruno. Então, o Bruno teve um acometimento cardíaco sem nenhum acometimento pulmonar. Uma coisa curiosa. Perfeito. O que eu sei também, Marinela, o Fernando e a Edleide podem me corrigir, é que, em poucos casos, se documentou a presença do vírus dentro do miócito, né? Esse é um mecanismo menos comum de agressão cardíaca, então, essa agressão é muito mais por mecanismos indiretos do que pelo mecanismo direto de comprometimento, né? Perfeito. A doutora Jéssica agora, nossa outra R3, vai fazer uma revisão rápida de miocardite por Covid e até tentando responder essas perguntas. Sim. Por favor, doutora Jéssica. Boa tarde, meu nome é Jéssica, eu sou R3 do miocárdio e vou falar aqui, tentar ser bem objetiva, panorama geral sobre o que a gente tem na literatura. A gente tentou compilar aí os artigos mais recentes, baseado principalmente em relatos de casos, né, uma pandemia nova, com muita coisa ainda por se descobrir. Então, revisão aí das principais revistas, JAMA, Circulation, e a gente vai tentar trazer aqui, resumidamente, o que eles trazem. Com relação à epidemiologia, a gente sabe, né, do que a gente tem de relato de caso, que a maioria dos casos acontece em pacientes do sexo masculino, cerca de 58%, uma média de idade de 50 anos, metade desses pacientes, curiosamente, eram pacientes rígidos, e de comorbidade, a principal identificada foi hipertensão arterial. 30% a 50% dos pacientes tinham como comorbidade a hipertensão. Com relação à fisiopatologia, o que as revisões trazem é que existem duas hipóteses principais, né? A lesão direta do vírus e uma agressão inflamatória. E aí ganha protagonismo a interleucina 6, que inclusive tem sido, né, bem estudada. Então, essa cascata inflamatória sugere ser a principal causa aí da lesão miocárdica. Com relação ao quadro clínico, até dificulta aí na prática, né, porque são sintomas bem gerais e bem inespecíficos, né, maior revisão de casos que a gente traz em relação à porcentagem. Tosse aparece em 61,9% dos pacientes, febre, falta de ar e dor no peito. Então, são sintomas aí da síndrome respiratória aguda grave, da miocardite, então nada muito específico. Com relação aos critérios diagnósticos, essa tabela assusta um pouco, mas só para a gente revisar aqui em relação a estabelecer o manejo diagnóstico desses pacientes, né? A gente tem os casos prováveis, os casos confirmados.
Para a gente pensar na possibilidade de COVID, a gente tem que ter apresentação clínica e mais alguns outros critérios, né? No caso provável, a gente vai ter isoladamente ou um achado de eletro, ou uma curva de troponina, marcadores inflamatórios, ou a ressonância. Naquele caso que a gente trata como confirmado para miocardite, a gente tem a clínica, a gente consegue ter o achado na imagem, consegue também ter uma confirmação ou histopatológica ou uma elevação de marcadores, né? Marcadores de necrose e marcadores inflamatórios. Nesse caso, a gente até levantou o questionamento, porque a gente não teve muito acesso a esses marcadores, né, da fase aguda, talvez o que ajudaria em alguma medida no diagnóstico final. E, com relação à abordagem diagnóstica, quadro geral de miocardite, né, a gente vai lançar a mão dos exames básicos iniciais, eletro, e com relação às alterações, né, o que foi visto aí no apanhado dos casos é que a principal alteração é a elevação do segmento ST, apareceu em 44,8% dos pacientes, taquicardia sinusal, inversão de onda T e o infradesnivelamento do segmento ST. De achado de raio-x de tórax, 23% desses pacientes apresentaram cardiomegalia. O que eu achei bem interessante é que foram casos bem documentados e, com relação aos achados laboratoriais, esses pacientes, mais de 90% dos casos, tinham marcadores inflamatórios, como PCR bem positivo, troponina bastante elevada, né, na revisão que eu consegui ter acesso, com valor de referência de 0,04, a média de troponina desses pacientes foi de 44,8, e um BNP também elevado em 99% dos pacientes. Avançando um pouco mais aí na abordagem, no eco foi visto em 31% redução da fração de ejeção, discinesia em 10,9% e derrame pericárdio em 6,9% dos pacientes. Com relação aos achados de ressonância, edema miocárdico foi o principal, visto em 83% dos casos, realce tardio e hipocinesia. Só algumas características da miocardite relacionada à vacina, né? Tem uma revisão que saiu, inclusive, agora em janeiro. As duas principais vacinas associadas foi a da Pfizer e a da Moderna, que são vacinas de RNA vírus. 79% dos pacientes que evoluíram com miocardite pós-vacina eram do sexo masculino, uma idade mediana de 24 anos, pacientes jovens, e o tempo de início de sintomas entre a vacina e a manifestação dos sintomas foi só de 3 dias. Lembrando também, né, que não precisa esse drama todo de talvez proibir os pacientes, porque de 300 milhões de doses foram notificadas, óbvio, né, deve ter uma subnotificação também, mas foram notificados pouco mais de 1.000 eventos aí de miocardite. A maioria desses pacientes, mais de 90%, evoluíram com resolução completa dos sintomas no segmento clínico. Troponina cardíaca foi elevada e o pico mais alto, geralmente 3 dias também após a vacinação. E a normalização de exames de eletro, eco e teste laboratorial também aconteceu em mais de 90% dos pacientes. Com relação ao tratamento, ainda não tem evidência assim, consolidada, mas aí entram essas 3 principais possibilidades. O corticoide, que, né, o que a gente tem de dado sugere pouco uso, não tem tanta evidência. O que está mais, talvez, aí em estudo, com mais promissor, seria a imunoglobulina. Tem trials na população pediátrica que tem demonstrado recuperação da função ventricular. E o tocilizumab, que é um anticorpo anti-interleucina 6, também pode ser promissor. E é isso. Perfeito, muito bom, doutora Jéssica, excelente no tempo. Queria agora só fazer a pergunta final, se vocês desinflamariam esse paciente está agora com quadro, essa paciente com quadro de pericardite aguda, foi dado colchicina, quem faria tratamento anti-inflamatório mais pesado para essa paciente? Essa pergunta é bastante complexa, né? Porque o ideal era a gente saber se tem vírus em atividade ou não. Doutor Fernando, você é nosso consultor canadense. Você faria corticoide para essa paciente agora que está com tanta dor? Com derrame pericárdico? Ainda bem que a senhora me perguntou, porque eu tenho uma outra reunião de 1 minuto. Eu acho que tem que avaliar primeiro, né? Será que a oficina, como ela já está, avaliaria o
Perfeito. Pode, vão ter outros imunossupressores, né? A latioprina, se usa, tem recomendação. Acho que muito dependente da evolução dessa paciente. Obrigada pelo sei que você vai entrar indo na reunião. Obrigada, Fernando. Até a próxima reunião. E eu queria convidar o doutor Santiago, é outro convidado estrangeiro internacional. Você está conosco, Santiago? Está no Quito e ele ficou de participar da nossa reunião hoje. E foi ele que nos mandou esse WhatsApp que eu trouxe aqui. Por que a nossa dica? A Marinela pediu uma dica para que qual seria uma dica para o nosso caso, e foi justamente o fato, a dica de 2 anos, porque no ano de 2020, né, 2 anos atrás, a segunda semana de março foi a última que a gente teve um final de semana normal. Não é verdade? A gente não sabia que ia acontecer tudo isso que aconteceu nesses 2 anos. E essa paciente foi um exemplo de tudo que aconteceu, porque em 2020 ela teve a primeira infecção de Covid, no 2021 ela tomou as 2 vacinas e não aconteceu nada, graças a Deus, com ela, para a gente perder o medo de vacinar os nossos pacientes com miocardite. E em 2021 ela tomou a 3ª vacina e teve o 2º episódio de miocardite. E essa foi a história dela, a história da nossa paciente. Comentário final, por favor, doutor Ibrahim. O comentário final é que esse seu comentário final é emblemático, quer dizer, ela resumiu a história da humanidade nos últimos 2 anos, né? E a gente espera que daqui para frente seja diferente. Quem sabe a gente tem um futuro melhor. Queria mais uma vez agradecer a todos os presentes, agradecer ao Fernando que já saiu, ao pessoal da sala de laudos que eu vi que está ligado, ainda bem, e a todo mundo que veio aqui presente, mais uma vez cumprimentar as mulheres. E a semana que vem teremos um caso que quem adivinhar vai ganhar o título de professor titular de Harvard, assim, de graça. Obrigada a todos e bom dia. Vocês aqui, vamos tirar uma foto. Principalmente vocês 3.